Durante muito tempo, Davi escondeu aquele pecado. Ninguém imaginava que um rei poderia cometer 2 pecados, além do adultério. Aliás, 3, adultério, mentira e assassinato. Agora, aquele pecado estava escondido. Aconteceu mais ou menos assim. É como se o rei levantasse um tapete e pegasse toda a sujeira do chão e pudesse colocar embaixo do tapete. Em outras palavras, o pecado do rei estava escondido. E ninguém sabia que o rei tinha cometido aquele pecado. E aí, meu amigo, o tempo passou. Mas lembre-se, o texto de Eclesiastes, Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não há nada que possa ficar escondido aos olhos de Deus. A Bíblia diz, todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus, seja ele um rei, seja ele um empregado, seja ele um rico, seja ele um pobre, seja quem for, todo mundo. E o rei esqueceu disso. Um dia chegou um profeta, o profeta Natã. E quando o profeta Natã chegou, ele foi fazer uma visita ao rei Davi. Chegou ali, tocou a campainha do palácio do rei. O rei atendeu. É o profeta Natã. Ô Natã, que bom que você veio aqui. Chega pra cá, meu amigo. E o rei ficou todo feliz. Vamos sentar. E eles sentaram no bonito sofá do palácio do rei. E ali, os dois começaram a conversar. E o rei disse, Natã, que privilégio, a que devo a honra da sua visita, Natã. E o rei imediatamente pediu que trouxesse uma cevada para o profeta e um pãozinho integral, porque o profeta comia comidas naturais, não bebia café e comia pão natural. E aí o rei mandou trazer um lanche para o profeta e ali eles ficaram tranquilos, conversando, batendo papo, uma alegria muito grande. De repente, o rei Davi olhou para o profeta Natã e disse, ô profeta, qual a razão da tua visita? E o profeta olhou bem dentro dos olhos do rei Davi e disse, sabe o que é, rei? É que eu tenho um problema. E eu gostaria que o senhor, como rei, me ajudasse a solucioná-lo. E claro, o rei disse, pois não, profeta, o que você pedir, eu faço. Naquela época, o profeta tinha uma autoridade acima do rei. Hoje a situação é diferente, porque os profetas que nós temos hoje, eles escreveram a Bíblia e não estão conosco. Então a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Pois bem, mas naquela época tinha um profeta, e o profeta Natã falou, para você entender, rei, o meu problema, eu vou te contar uma história. A história é a seguinte, aí o profeta Natã contou uma história. Era uma vez, tinha um homem muito rico e tinha um homem muito pobre. É a história que o profeta Natã contou ao rei. Este homem muito rico, ele receberia uma visita do estrangeiro, de um outro país. E essa visita era muito importante. E o homem rico queria fazer uma festa, queria fazer um churrasco, queria fazer um almoço especial com churrasco e tudo. E sabe, rei, dizia o profeta Natã, aquele homem rico tinha muitos animais, muito gado, muitas ovelhas, muitos cordeiros, mas ele foi na fazenda vizinha e foi à casa de um homem pobre. E aquele homem pobre tinha só uma cordeirinha, uma só, de estimação. E sabe, rei Davi, o que aquele homem rico fez? E o rei Davi falou, não sei, mas já estou indignado. Me conta logo, profeta. E o profeta disse, olha, aquele homem rico foi lá, pegou a cordeirinha do pobre e matou a cordeirinha do pobre e fez a festa para o seu amigo rico que vinha de outro país. Já imaginou, Davi, que atitude errada deste homem rico? E eu gostaria que o senhor me ajudasse a resolver esse problema. Ah, mas o rei Davi ficou indignado e disse, onde já se viu? Aqui no meu reinado não. Este homem aqui fazendo essas coisas? Não, eu não admito. Me diz quem é, me dá o nome, o endereço, o SIC e o RG. Vou mandar prender essa pessoa. Onde já se viu? Um homem? Que isso, que injustiça! E o rei ficou vermelho, indignado. E depois de tanta indignação, o rei Davi perguntou ao profeta Natã, profeta, afinal, quem é o homem? O profeta Natã olhou bem dentro dos olhos do rei Davi e disse, rei, tu és o homem. Bah, desmontou o rei. Imagina, tu és o homem. Imagina, amigo, imagina, amiga, você tem um pecado escondido. Você cometeu um pecado, escondeu, ninguém sabe do teu pecado. Quem sabe uma mentira, um adultério, um roubo, alguma coisa, você pecou e escondeu. Ninguém sabe. De repente chega um profeta na tua casa, de repente chega um pastor na sua casa e Deus revela o pecado que você cometeu. Imagina o impacto.
O rei, naquela hora, caiu de joelhos, arrependido. Ele começou a chorar e ele começou a orar e disse: realmente eu pequei. E ele sentiu o peso do arrependimento. E naquele momento, o rei fez uma linda oração. Uma oração sincera de arrependimento. E esta oração está no Salmo 51. Pegue a sua Bíblia. O Salmo 51 é a oração de arrependimento do rei Davi. Eu vou ler aqui para você apenas 2 versículos ou 3. No Salmo 51, o rei Davi se arrepende e ele deixa registrado para nós o que aconteceu naquele momento de arrependimento. Vejam, Salmo 51, a partir do versículo 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele continua dizendo, e no versículo 10, ele clama e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras palavras, ó Deus, eu estou arrependido, por favor, tem misericórdia de mim. E Deus perdoou o rei Davi, purificou seu coração e ele ganhou a salvação. Isto quer dizer que Deus pode perdoar todos os pecados, desde que a pessoa se arrependa. Por isso, meu amigo, não esconda nenhum pecado, confesse todos a Deus, abandone o pecado e viva uma nova vida, porque se você esconder algum pecado, lembre-se, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Agora, o juízo final, ele está dividido em 3 fases. Eu vou te mostrar agora numa tela maior as 3 fases do juízo. E você vai começar a entender melhor os detalhes, as fases, os acontecimentos de cada fase do juízo final. Lembre-se, são 3 fases. Vamos aqui, olhando na tela, as 3 fases do juízo. Você pode ver aqui, a primeira fase é a fase de investigação. A segunda fase é a fase de comprovação. E a terceira fase é a fase de execução. Portanto, o juízo final está dividido assim: juízo de investigação, juízo de comprovação e juízo de execução. Primeiro Deus investiga, depois ele comprova com a presença das testemunhas e depois ele executa e dá a sentença final. Lembre-se, 3 fases do juízo. E das 3, é importante que você saiba que a primeira fase é a fase que estamos vivendo e por isso é a fase mais importante, a fase de investigação. Agora, a de comprovação também é importante e a de execução também é muito importante. Você precisa entender como funciona cada fase. E em rápidas palavras eu vou explicar a você como funcionam essas 3 fases do juízo final. Está preparado? Nós vamos agora abrir a Bíblia e vamos acompanhar atentamente estas fases. E acredite, você vai entender uma mensagem que vai revolucionar o seu coração. Vamos lá? Vamos lá. As 3 fases do juízo. A primeira fase, fase de investigação. A segunda, de comprovação. E a terceira, de execução. Dá uma olhadinha aqui no computador e assim você entende melhor o que eu tenho a dizer a você. Por favor, aqui. Veja, o anjo está com a sua pena na mão, simbolizando um anjo que registra tudo. Na verdade, tudo que você faz, tudo que eu faço é registrado, você sabia disso? Existe um livro, o livro do juízo, e Deus anota tudo que a gente faz, através de um anjo. E aqui você vê o marcador do tempo, dizendo que nós estamos vivendo nos últimos dias, no fim dos tempos. Confira agora as 3 fases do juízo. Juízo de investigação. A segunda fase, de comprovação, e a terceira, como já mostrei a você, de execução. Vamos em frente. A fase de investigação acontece agora. Apocalipse 14, versos 6 e 7. A primeira fase acontece agora. Interessante observar o que diz Apocalipse 14, versos 6 e 7. Ali diz: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu e a terra, porque vinda é a hora do seu juízo. A Bíblia diz que chegou o juízo, estamos vivendo a primeira fase do juízo. Hoje, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, já realizando o juízo. Deus está realizando o juízo. E a Bíblia diz que já que estamos na época do juízo, agora é tempo de temer a Deus. O que significa temer a Deus?